Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professor. Hoje tá um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Vamos resolver o que foi para mim uma das questões mais difíceis do Enem 2020, tá? Se não talvez a mais difícil, tá? Que é de geometria plana, tá? Mas bem difícil. Bom, então acho que sem mais delongas, vamos lá, mas eu peço que tu pause o vídeo e tente resolver a questão por conta própria e depois volta aqui para assistir a resolução. Se durante o vídeo tu tem alguma ideia e quiser continuar a resolução por conta própria também, pode pausar e tentar continuar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar lendo o comando. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja mais próxima possível de... Então queremos descobrir qual que é a altura do pergolado, né? Pergolado. Lembrando, como eu já falei para vocês várias vezes, né? O Enem é muito prolixo. Ele gosta de falar, falar. Ele poderia só ter dito qual é a altura, né? Mas ele quis falar para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto. Blá, blá, blá. Então quer saber a altura. Então tem um primeiro parágrafo aqui que não importa para a questão. Ele basicamente explica o que é um pergolado, mas tem um desenho aí. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas. Sim, é o que está desenhado aqui, né? De modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gera metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Então vamos entender o que ele quis dizer. Aquela parte ali que ele diz, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, aquilo ali está basicamente dizendo que a gente pode considerar um desenho bidimensional. Então a gente pode considerar que o pergolado é assim, certo? E que o Sol faz assim. Então ele está nesse plano aqui junto com as vigas, certo? Para tu poder fazer uma análise aqui de geometria plana, né? Por quê? Digamos que aqui estão as vigas, né? Se o Sol fizesse uma trajetória mais assim, né? Aí seria bem mais difícil de analisar, porque aqui no meio-dia ele já estaria com um raio inclinado, né? Então o que o Enem fez para ficar mais fácil? Considera uma trajetória aqui perpendicular, para que não seja uma trajetória torta, digamos assim, né? Uma trajetória bem retinha. Ou seja, quando o Sol está aqui no meio-dia, os raios descem verticalmente assim, 90 graus, certo? Então olha só. Na verdade, eu estou fazendo esse desenho aqui, mas a gente só precisa de 2 vigas para a gente resolver essa questão. Só precisa de 2, assim, não precisa desenhar um monte. E que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino. Aqui vem uma coisa que o Enem exigiu, né, que eu acho bem interessante, que ele exigiu que você soubesse o que é posição a pino. A posição a pino nada mais é do que a posição ao meio-dia, posição vertical. Ou seja, esse Sol da tarde não faz 30 graus com a horizontal. Ele não faz esse ângulo aqui de 30 graus assim. Ele faz esse ângulo aqui, 30 graus com a posição vertical. Certo? E uma das alternativas, que é uma das alternativas erradas, é justamente se tu fizer o oposto, né? Se tu fizer 30 graus com a horizontal, tem uma alternativa para tu marcar. Então, para essa questão aqui, era obrigatório, né? Exigiram que tu soubesse que posição a pino é posição vertical. E aí, ele quer que nessa posição aqui, a 30 graus, gere metade da luz. Então, vamos entender o que isso significa. Eu vou melhorar o meu desenho aqui. Então olha só, eu fiz vários raios aqui a 30 graus, claro, no meu programa eu consigo fazer isso perfeito, né? Na hora da prova ficaria um desenho aproximado, mas eu fiz vários raios aqui a 30 graus, e a ideia é que esse pergolado que está aqui, né? A ideia é que esse pergolado que está aqui, quando está 30 graus, passe apenas metade da luz, ou seja, a luz que passa aqui nesse buraquinho aqui, seja exatamente metade, né? Ocupe metade do espaço, que é o que está acontecendo aqui no meu desenho, do que no original. Porque quando o Sol está a pino, né, todos os raios são verticais e passa aqui todos 30 centímetros de luz, certo? Passa aqui 30 centímetros de luz. E aí, o arquiteto queria fazer um pergolado tal que no Sol da tarde, que é 30 graus com a posição a pino, passa apenas 15 centímetros de luz, que é a metade. Então, quer que esse pedacinho aqui, que é o que passa a luz, seja 15 centímetros. Agora, já que o todo é 30, se aquele pedacinho ali é 15... Então, esse pedacinho aqui também é 15, não é? Esse pedacinho aqui também é 15. Vai ter esse triângulo aqui. Agora a gente tem essa altura. E a gente já tem a base dele, que é 15. E agora, como a gente pode descobrir essa altura? Justamente com o ângulo que a questão nos deu. Certo?
A gente sabe que ele faz 30 graus com a posição apino, né? Então, se eu fizer uma vertical aqui, esses raios aqui fazem 30 graus com a posição apino. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem ângulos opostos, não é? Ó, ângulos opostos pelo vértice aqui. Então, aqui é 30 graus também. Certo? Outra maneira de tu pensar é que desse ladinho aqui, aqui também vai ser 30 graus. Certo? Porque é o mesmo raio, ó. O raio com uma vertical, 30 graus. E aí, se tu tem aqui duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Pode usar isso aqui para resolver isso com isso. Certo? Então tá. Então a gente sabe que aquele ângulo ali embaixo vai ser 30 graus. Acho que eu vou deixar aquela do postos do vértice ali, que eu acho que fica bonitinho. Então a gente tem aqui um triângulo, que a base é 15, a gente tem a altura que a gente quer descobrir, e esse ângulo aqui é 30 graus. Para isso, vocês têm duas maneiras de resolver isso aqui. A primeira delas é usando a tangente. Então, vamos colocar aqui as duas maneiras de resolver. A primeira delas é fazer que tangente de 30 graus é 15 sobre h. Certo? Aí tu tem que saber que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí fica 15 sobre h. E resolvendo esse sistema aqui, vai dar 15 raiz de 3. Tá bom? Depois a gente vê como a gente aproxima. E, pela segunda maneira, tu pode perceber que isso aqui forma um triângulo equilátero. Por quê? Porque se aquele ângulo ali é 30 graus, significa que esse ângulo aqui embaixo é 60 graus. E o ângulo de 60 graus nada mais é do que um triângulo equilátero. Então, tu vai formar um triângulo equilátero aqui, certo? Um triângulo equilátero. E, um triângulo equilátero, esse triângulo vai ter lado 30, não é? Porque esse aqui, a metade dele é 15, essa metade também é 15. Então, o lado desse triângulo equilátero é 30. E agora é só descobrir a altura. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, só botar o 30 ali e fica 30 raiz de 3 sobre 2. Certo? Essa é a segunda maneira, fazendo um triângulo equilátero, tá? Por causa do ângulo de 60 aqui embaixo, pode criar um triângulo equilátero e resolver assim. O lado do triângulo equilátero é 30, porque isso aqui é metade do lado, né? Se eu fizer o triângulo equilátero aqui, o 15 é a metade do lado. Então, o lado é 30 sobre 2, que dá 15 raiz de 3 também. Claro, dá a mesma resposta, porque são dois métodos diferentes para calcular a mesma coisa. E agora, como que tu transforma isso aqui na resposta? Para isso, né, é muito importante que no Enem tu tenha decorado os valores da raiz de 2 e da raiz de 3. Tá? Muito importante saber que raiz de 2 é aproximadamente 1,4 e que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Tá? Então, agora é só trocar a raiz de 3 por 1,7. Fica 15 vezes 1,7. Se tu fizer esse cálculo, dá aproximadamente 26. Gabarito da letra C. Então, é isso para essa questão, gente. É uma das questões mais difíceis da prova. Então, parabéns por ter vindo até aqui. Uma questão aí que exige bastante raciocínio lógico, né, e bastante visão geométrica para resolver. Então, tá. Então, bons estudos para vocês. Um beijão e até a próxima.